Hoje vamos começar pela área que está pior em toda a casa, o banheiro. E é que esse banheiro já não tem mais jeito. Por isso, a ideia de hoje é derrubar tudo. O teto que já está caindo aos pedaços, o chuveiro que tem aquele degrau, até mesmo o piso que está em uma altura diferente do resto da casa. A pia, a área de lavar as mãos que está assim. E o vaso sanitário minha mãe quer guardar para ir usando enquanto isso. Primeiro, vamos esvaziá-lo. Coisa importante. Vocês não fazem ideia do quão ruim está o cheiro desse banheiro. A água desses barris que estavam na pia eu vou usar para regar a babosa. Assim a gente pode fazer muitos sabonetes. E esse pouquinho para minha outra planta favorita, bom, arvorezinha, na verdade, o hibisco. Não sei se estou regando demais. Antes nunca regava, agora é todo dia? Acho que está indo bem. Vejam como o chiquitinho está crescendo? Sim, já dá para ver os brotinhos. Quem está aqui? É o pavitinho ou a galinha? Querem pãozinho? Parecia que tinha pouca coisa, mas não para de sair coisa daqui. É como a bolsinha do Doraemon. Bom, agora sim eu me atreveria a dizer que já está. A cortina que vai tampar, tá bom, vamos abrir, porque senão vai incomodar a gente. Essa cortina foi colocada pelo meu pai, porque já está ligado com os quartos. E para não sujar a parte que já está pronta, dá que não está. Então essa é a nossa cortina separadora. É exatamente assim quando colocam alguma casa, estabelecimento ou algo em quarentena. Exatamente assim. Isso já está ficando com bem menos coisas, ainda tão bagunçado, mas com menos coisas. A verdade é que a disposição deste banheiro não poderia ser pior. Ao entrar, você já se depara com a pia. A área de lavar as mãos fica bem ao lado do chuveiro, com um degrau, e depois o vaso sanitário bem na frente, com o bidê logo ao lado. E é aqui um espaço totalmente morto. A distribuição vamos mudar total e completamente. E mais adiante neste vídeo, vou explicando para vocês onde vamos colocar cada uma das coisas. E quais são as ideias que temos em mente. Para este banheiro que acho que vai ficar impressionante, então espero vocês. Vídeo fora! Dá pra ver, enorme. Supostamente aqui não vai nada, que a picada vá para este lado. Exato, ou seja, já... A sensação já vai ser essa? Sim. Agora vamos explicar qual é a nova distribuição. É que colocar bem no meio do caminho a lança não faz nenhum sentido, é como se atrapalhasse. Agora você entra e tem espaço para ir para qualquer uma das áreas, e não aqui bem no meio. Para lavar as mãos, vá para o chuveiro, passando por aqui. A distribuição... tinha que mudar. Então vamos para o teto, você por um lado e eu pelo outro, tiramos o teto e depois já começamos com o box do chuveiro. Isso. O quê? Como estará? Temos que olhar. Então já está. Para as toalhas do banheiro, por hora concordo. Vamos em frente. Tio estava preso. Vamos lá. É que eu não sei o que um porta-toalhas está fazendo aqui. Lá vai. O parafuso Phillips está espanado. Pegamos uma chave de fenda, encaixamos e assim conseguimos tirar. Vamos manter os azulejos intactos e tentar não danificá-los. O revestimento será aplicado sobre os azulejos existentes. Como estão bem colocadas e niveladas, o que é o mais importante, vamos usá-las como base para o próximo revestimento.
O suposto chuveiro, ou seja, esses tubos aqui são tubos normais. Não é um chuveiro, é apenas um tubo comum. Tem toda uma vida dentro deste teto, Nossa Senhora. Aqui você vai encontrar qualquer ser vivo. Ei, será que vamos achar mais notas? Temos que ficar atentos. Porque eu estou mais cega do que tudo, né? Ele é altíssimo, temos que aproveitar essa altura. Sim, claramente. Tem que fazer alguma coisa aqui, porque vale muito a pena aproveitar essa altura. Bom, vamos ver, tem a viga. Sim, mas tanto faz, eu prefiro que a viga fique um pouco mais baixa e todo o resto mais alto. Deixar ela bem exposta, pois tem que cobrir a máquina, mas pode ficar desse lado. O teto, tudo uniforme, não deixaria a viga exposta? E o resto elevado? Quando estiver pronto, a gente decide. Veja como as placas estão presas. Eles colocam o arame e a placa fica enganchada. E olha esses arames assim cobertos de gesso. Não sei. Mas não sei de verdade. Que é trabalhoso, olha só, vai preso assim. Não sei como devem fazer as últimas. A última fica flutuando, mas o que tem mais? No final, a última tem que ir soltar. Uau, mas olha só, porque aqui ainda tinham colocado um pedaço de drywall. Nossa, aqui tem de tudo. Vamos ver se tem mais dinheiro. Mamãe, vamos ficar de olho, Estamos tirando o teto por 2 motivos. O primeiro é porque estava péssimo, como vocês viram. Não tinha como aproveitar o teto, esse aí já era. E além disso, também precisamos colocar no teto uma máquina de ar-condicionado por dutos, então ela é bem grandona. Achamos que o melhor lugar para colocá-la era o banheiro, já que é o ponto-chave que dá acesso aos quartos, a sala de jantar e a cozinha. Está muito bem localizado e, além disso, faz um pouquinho de barulho. Bem, é muito melhor que esteja em um banheiro do que em uma sala de jantar ou em um quarto. O ar-condicionado por dutos fornecerá frio e calor, então não instalaremos radiadores. Houve muito debate sobre o que colocaríamos e, finalmente, optamos por essa opção. Aliás, aquilo que chegou ontem está aí? Deixo as imagens para vocês. Recebi uma ligação avisando que o sofá já está a caminho. Hoje, finalmente, vamos ver. Vamos colocar e vamos sentar nele. Que preciosidade! Para saber quando as cortinas foram colocadas, é necessário voltar um pouco mais no tempo. Acontece que, da última vez que viemos, ficamos avaliando qual barra de cortina colocaríamos. Dedicamos bastante tempo e tivemos um bom debate para decidir o que colocar. Não sei se vocês lembram, mas eu comprei 2 tipos de barra. Umas que eram prateadas, eram cor de prata, e as outras eram pretas. Depois de pensar bastante, achamos que poderia ficar bom escondê-las e colocar tipo um enfeite, um cobre-cortinas. Depois de pensar muito também, decidimos que o melhor era ter um tom de barra o mais parecido possível com a madeira que temos aqui. Então compramos essas barras com seus respectivos acessórios para instalá-las. Vamos tirar as que minha mãe colocou, que são prateadas, vamos substituí-las agora e vamos deixar essas aqui que suponho que já são as definitivas. As cortinas podem estar faltando, tá? Este é o acessório que vai na parede. Parede, isso se encaixa ao lado daqui e pronto. As cortinas não foram baratas, mas são muito fofas. Olha como a cor fica lindíssima com a madeira. Eu guardo dentro dos armários para os copos, panelas e antenas. E isso? Onde pegou? No dedinho? Ah, é como o que vendem no IKEA, mas eu gosto mais desse. Parece? Sim, é mais fino.
A confusão que está feita com ele. Timbre, 1,5 m por 50 por 50. E são 3 euros. Está muito bom. Aliás, ontem encontrei essa mesinha no lixo. Na verdade, essa mesinha me parece muito familiar. Acho que já tivemos uma dessas. Me parece que talvez tenhamos comprado de segunda mão. Lá quando estávamos reformando o outro apartamento e no final coloquei elas na reforma do quarto da minha avó. Acho que foi isso, né, mãe? Acho que era a mesma mesinha, talvez estivesse na moda na época. Ou eram as suas? Ah, pode ser que fosse a sua, Kai. Era a sua? Sim. No seu quarto ficou linda, de madeira natural, muito charmosa. Só tinha uma, claro. Para o quarto com 2 caminhas no meio, cortado e na cor de madeira. Eu ia te falar com uma gravação? A gente coloca direto na máquina para gravar. Vai ficar bonito. Eu gosto. A cor da cortina também foi um debate. Como vocês podem ver, no final decidimos colocar na cor branca. Estávamos em dúvida se usávamos as bege que tínhamos comprado. Compramos as cortinas sem saber a cor das paredes. E como a princípio as paredes iam ser brancas para que as cortinas se destacassem um pouco, escolhemos elas na cor bege, as cortinas. Mas depois, ao pintar a sala de jantar de um tom cru, bege ou rosado, tipo branco quebrado, as cortinas ficaram boas. A sorte é que tínhamos essas cortinas de outra reforma, mas vamos lá. Resumindo, não se deve comprar as coisas até que você já tenha tudo planejado. E agora sim, o sofá novo, incrivelmente bonito, na medida certa, ou seja, não poderia estar melhor posicionado. É tão maravilhoso, né? Lindíssimo, são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 ou 6 pessoas, fica muito bonito assim, baixinho, fica precioso, só precisa testar um pouquinho. Meu pai não pode parar a ver se é super. Uou, mãe. Mia, eu acho que a gente não terminamos o banho. Quando tivermos a televisão pronto. Eu adoro a cor. Um tom similar ao da parede, Pandy? Wabi-sabi. Os sofás, assim, sabe? As camas, por exemplo, japonesas, que estão praticamente encostadas no chão tatame. Então, em um sofá tipo tatame, eu adoro. Quer dizer, é um design espetacular. Como eu dizia, a cor é meio mesclada e é incrível. Vamos ver a mesinha. Isso é perfeito, é a medida exata. Parece mentira, mas como dá pra notar? Quando você já jantou e tem que descansar e ficar ali deitadinha, mas tem que ficar sentada numa cadeira? Depois de um dia inteiro, se esforçando pra lá e pra cá e com a lombar doendo. Foi uma transformação. Hoje à noite estou ansiosa para deitar no sofá, apesar de ainda ter bastante para editar. Mas só um pouquinho, sim, vamos descansar. Servia como secador, a gente até já tem o cabo. Para o embutido. Minha mãe vai cortando os fiozinhos, esses de estrelinha me diz, e eu vou aperfeiçoando todo o perímetro para deixar tudo bem limpinho e não cair nenhum pedacinho de surpresa. Sim, já temos todo o teto. Fora, agora vamos para o chão, agora para o chão, isso é, o que vai custar uma fortuna para a gente, o chuveiro. Em aquele enorme pedaço de bloco de concreto.
Este chuveiro é como o degrau da entrada. Não sabemos que diabos, que porcaria. Podemos esperar até sermos 4 pessoas e empurrar todos de uma vez, porque assim não tem jeito. Agora já temos o chão na mesma altura, então quando colocarmos o piso de toda a casa vai ficar nivelado. Com um pouquinho de inclinação para cima, caso haja algum vazamento para que escorra para cá, mas não vai ter nenhum degrau, citou. Na verdade, eu não gostava de como ficava. Preferia que ficasse tudo nivelado, com uma pequena inclinação. Então vamos tirar o chuveiro. Não vamos perder mais tempo com isso agora, porque temos 1000 coisas para fazer. Então vamos tirar as medidas e anotá-las. Sobre a compra de materiais, primeiro explicarei a distribuição para vocês. Por aqui vamos entrar e nesta parte vamos encontrar o chuveiro exatamente como está agora. Na verdade, vamos manter as torneiras, inclusive onde estão. Aqui vamos fazer um pequeno degrauzinho para colocar os frascos. Eu adoraria que fosse um nicho, mas não pode ser porque tem a janela e não queremos que fique uma espessura saliente da janela, nem ter que fazer muitas manobras. Portanto, aqui vamos criar uma estrutura para colocar os potinhos. Talvez por aqui, para que os potes fiquem acessíveis e não seja necessário colocar coisas assim para o banho. Um pequeno degrau assim, perto da janela, vamos trocar a janela. E outra coisa que vai permanecer no lugar é o vaso sanitário. Só que em vez de estar aqui, vai ficar um pouco mais aqui. Para não ficar tão encostado em um canto e para não ficar tão ali, tão apertado, porque antes realmente estava assim, de lado e fica meio estranho assim, desse jeito. E vamos aproveitar esse espaço para fazer prateleiras, mas além disso, as prateleiras vão ser iluminadas em grande parte, porque tudo isso vai ser feito com drywall e porque vamos colocar tudo isso de prateleira. Basicamente, vamos colocar um vaso sanitário suspenso, primeiro porque esteticamente gostamos mais, é mais limpo e é mais fácil de limpar por baixo. E por último, o vaso sanitário ele está faltando um pouco de inclinação, e essa inclinação a gente vai conseguir com o vaso sanitário suspenso. Portanto, só faltaria a área para lavar as mãos, que vai ficar aqui. Aqui estava o vídeo e vamos aproveitar essas tomadas. E um ralo que já existe, que não sabemos se era para uma máquina de lavar, não sabemos exatamente por que esse ralo estava aqui, mas ele nos permite colocar aqui a área para lavar as mãos. Então temos um acesso muito mais rápido. Antes, você entrava nesse banheiro e dava de cara com a pia. Já tinha que lavar as mãos ali do lado, tinha o chuveiro aqui e todo esse espaço ficava inutilizado. Então nós mudamos a pia que estava bem aqui no meio, naquela área que era um canto morto. Ao lado, o vaso sanitário e em frente o chuveiro. É como se na hora de se mover e tudo mais tivesse muito mais espaço e achamos que essa é a melhor distribuição para este banheiro. Como extras, como eu estava dizendo, tem esse degrau aqui, essas prateleiras aqui e toda essa parede de drywall. Já que vamos aproveitar para colocar o vaso sanitário suspenso, também vamos dar uma aumentadinha aqui. Uma parede dupla para colocar o móvel e que tenha retroiluminação. E a ideia seria colocar aqui uma placa bem larguinha que vai ficar um pouquinho para fora junto com o móvel. O móvel ainda está em debate. Ainda não definimos qual vamos colocar, mas a questão é que isso ficará um pouco para fora para iluminar, tanto por este lado quanto pelo outro. Acho que pode ficar um design espetacular, porque seria uma combinação de 2 materiais, na verdade não materiais, mas designs. Um mais brilhante, tipo mármore, e outro fosco, tipo pedra. Mas isso será revelado aos poucos. Sobre o chuveiro, então vamos ver. Estamos falando que daqui até aqui são 110 de largura? Eu acho que 90 é uma boa medida. E de comprimento, basicamente teria que ser 100, eu acho, porque 110 é uma medida. É meio estranho. E, logicamente, tem que estar aqui. A coluna vai delimitar a medida do chuveiro. Ou seja, se for 110, ainda fica um pouco apertado, então tem que ser 100 ou 105. 100 já é mais do que suficiente.
A janela é meio chata de estar bem aqui, o ideal seria que fosse de correr, mas tão pequena assim, eu acho que nem existe. Eu diria que existem umas janelas que você abre assim e que só podem ser abertas desse jeito, seria o ideal. E claro, para o outro lado. Se a gente fizer assim, está aqui e abrimos assim, provavelmente vai bater no box, porque aqui vai o box cobrindo o chuveiro, logicamente. A janela, vamos ver, o que fazemos com ela? Não será menor, pois daqui dá para ver uma parte do muro. Portanto, não sei o que foi feito aqui, mas cortaram um pedaço da parede interna e colocaram... Mas o ideal é que vá de parede a parede, digamos assim, que a janela seja menorzinha. Era 50 por uns 80. Portanto, estamos falando de um banheiro mais quadradinho, né? Bom, um pouquinho alongado. Se tivermos assim e a porta de entrada estiver aqui, aqui temos essa coluna que não podemos tirar. E assim, como elemento adicional, bom, poderíamos dizer que aqui ao lado da porta sobressai um pouquinho que vai até o final. Então aqui temos que colocar o chuveiro. Dissemos que daqui até aqui tem 110, bom, 108 na verdade, e de largura poderíamos fazer com 90. A área das prateleiras tem 70. E se medirmos toda a parede? Estamos falando de 218 de comprimento, aqui onde vai ficar o vaso sanitário, e para lavar as mãos, estamos falando de 227. Esta parte que sobressai são 96, entra para dentro 52. Estes são 120 por 200, 83. Acho que um móvel de banheiro de 80 aqui é mais do que suficiente. Seria algo assim? E a placa de fora poderia ser de 1 metro, 1,10 m, talvez melhor. Vamos anotar os passos que precisaríamos na hora de fazer o banheiro. Todo esse planejamento é o que sempre faço para todos os ambientes. O que acontece é que normalmente eu não costumo gravar. Então pensei, bom, vou gravar. Qual é o processo do passo a passo que eu faço? Apesar do caos frequente, preciso planejar, pois certos ambientes permitem mais flexibilidade. Então agora eu coloco isso, depois aquilo, enfim, você pode ir modificando. Mas nesse caso, a ordem tem que ser muito bem definida. Digamos, primeiro tem que colocar o chuveiro, depois o chão, o vaso sanitário tem que ser colocado antes da parede. Eu preciso da lista de materiais, pois quando estamos aqui não temos tanta facilidade para comprá-los, já que estamos falando de colocar o chão. Aliás, eu gostaria que o box do chuveiro fosse o mais parecido possível com o chão, para que fique integrado, porque na verdade eu adoraria que o próprio chão fosse o box do chuveiro. Mas temo que isso não vai ser possível, porque há bastante problemas com a questão dos ralos. Eles não escoam tão bem quanto deveriam, e não sabemos se é porque estão entupidos ou porque não têm inclinação. O mesmo que ocorre no vaso sanitário também acontece no chuveiro, até o removermos. Compramos uma maquininha que já vou mostrar. Isso aqui é colocado na furadeira, que, se não me engano, vai aqui. Quando você aperta, isso aqui gira e recolhe toda a sujeira que está entupida. Ou pelo menos é isso que esse acessório de furadeira aqui deveria fazer? Temos que testar, mas para testar precisamos primeiro tirar o chuveiro? E bom, como estávamos dizendo, testamos a máquina, colocamos o chuveiro, temos que olhar, instalamos o piso, colocamos o vaso sanitário, fazemos a parede do vaso e o degrau, colocamos o revestimento, a máquina do teto, fechamos o teto, colocamos o box e a pia. Eu acho que essa seria mais ou menos a ordem e, seguindo um pouco os passos que comentei com vocês, daria um design mais ou menos assim. Parecido com este aqui. Assim vocês têm uma ideia, vocês e nós também, de como vai ficar o banheiro. Qual é mais ou menos a ideia do planejamento, as distâncias entre cada coisa, o design como um todo? Na verdade, estou muito ansiosa para começar.